Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação aqui direto do Show Rural da Copavel em Cascavel, no Paraná. Dessa vez para acompanhar um pouquinho como é que estão as lavouras de soja, a colheita, o plantio do milho aqui na região de Cascavel. Quem está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto é o Renato Martini, ele é diretor do Sindicato Rural de Cascavel. Renato, como é que estão as lavouras de soja, o desenvolvimento até aqui? Tudo dentro do previsto ou teve algum problema aí pelo caminho? Bom, bom dia, né, a todos. É assim, tá tudo dentro do previsto, né? Porque esse período, essa safra agora, né, a gente teve lá em novembro um período de frio fora de época, né? E talvez esse frio aí causou um atraso no ciclo da cultura, né? Que a gente está vendo agora. Então, essa semana aqui do Show Rural, geralmente a primeira e segunda semana de fevereiro, já seria um período de colheita aqui na nossa região, né? Já teria aí muita área sendo colhida e muita área já sendo plantada. Então, esse ano, acho que pelo fato do frio fora de época, ali do começo de novembro, que não é normal, né? A gente tem um frio da gente andar aqui de casaco pesado, né? Para se proteger. Talvez esse frio aí atrasou um pouco, alongou um pouco a cultura da soja. Então a gente está agora se preparando para colher algumas áreas dessecando essa semana. O ponto de dessecação das áreas ainda, ele está chegando devagar, né? Então provavelmente a colheita forte vai ficar aí depois do dia 12, 15 de fevereiro, que aí sim as máquinas vão começar a bater forte na lavoura e o plantio de milho também. Ou seja, a gente vai estar atrasado em torno de 10 dias, 12 dias, mais ou menos, em relação a um período normal, não em relação ao ano passado, que foi um ano atípico também, com estiagem muito prolongada, mas com relação assim, ao histórico da região, né? As primeiras sojas sendo colhidas aí início de fevereiro, dia 28 de janeiro, num período normal. Mas em relação à cultura, à produtividade, a gente tem uma expectativa de uma produtividade muito boa, porque a planta encheu bem o grão, a gente está numa região ainda que teve alguns pontos de estiagem, mas não foram tão prolongadas, né? Então, no geral, as lavouras estão boas, né? Vai ter lavoura com mais produtividade, algumas com menos, que sofreram essas regiões que pegaram um pouco mais de estiagem, mas no geral assim, a gente está com uma boa expectativa de, de uma boa safra, né? Para a gente ter uma ideia, Renato, qual que costuma ser uma média de produtividade positiva para vocês aqui? Assim, ó, uma produtividade que a gente está acostumado assim, uma média, sem exageros, é 150, 160 sacas de uma área para outra. É claro que tem áreas que vão produzir melhor, dependendo muito da questão de fertilidade do solo, a posição que a área está, o material que foi colocado lá, né? Então você pode ter áreas aí, algumas áreas se fala até em 200 sacos por alqueire. Mas eu acredito assim que de uma área para outra, até dentro da própria propriedade, a gente vai trabalhar em uma média de 160 sacos por alqueire, que os materiais hoje alcançam facilmente essa produtividade, né? Se vier a mais do que isso, ótimo, né? Mas a expectativa é se trabalhar aí no 160, 150, 160, algumas mais talvez. É, pode ser que algumas áreas que tiveram algum problema menos, mas eu acho que a expectativa é em torno disso daí, 150, 160 sacas por alqueire. Você comentando esse atraso de 10, 15 dias aí no ciclo, como é que isso pode influenciar no plantio do milho da safrinha? Bom, para a soja ótimo, não influencia, porque a produtividade está aí e é excelente. No plantio do milho, a gente sabe que todo plantio, pelo menos aqui, Cascavel, Santa Teresa, Toledo, essa nossa região aqui em volta, todo plantio feito após o dia 10 de fevereiro, ele já parte para um período mais crítico, né? Com risco de geada lá na frente, dependendo do material, se for um ciclo mais longo. A gente sabe que naturalmente a produtividade do milho está relacionada ao período de plantio, ou seja, o milho, o mesmo material plantado no dia 1º de fevereiro e esse mesmo material plantado dia 15 de fevereiro, eles vão apresentar produtividade diferente. Questão de luminosidade, questão do período, essas questões mais climática e da própria cultura
interagindo com o ambiente, né? Então, a tendência da produtividade de milho é ser menor do que a do ano passado, porque o ano passado a gente estava plantando milho 25 de janeiro, 20 de janeiro, começo de janeiro. Então, esse material produziu muito bem. Esse ano nós vamos começar a plantar milho no mínimo dia 10, 11, 12. Então, a gente já está saindo daquele período ótimo de plantio, né? Isso não quer dizer que a gente não vai ter produção de milho, a gente vai ter, mas a gente vai ter uma quebra nessa produção, não por questões de material ou de solo, mas uma questão do ambiente mesmo, né? Quanto mais tarde eu plantar, menos produção de milho eu vou ter. Mas ainda assim vai ter plantio de milho, porque a semente está comprada, o adubo está comprado, e tem coisa que você não consegue voltar atrás, né? Porque é um planejamento que a gente já faz antecipado, né? E toca-se o barco para frente e lá na frente se ajeita tudo, né? E pode ter uma redução nessa área plantada ou o produtor deve arriscar mesmo plantando fora de janela? Eu particularmente acho que vai ter redução. As áreas muito para o fim de fevereiro, quem planejava plantar, mas não comprou a semente e deixou para comprar no momento do plantio, talvez aborte a ideia do plantio de milho e vá para um plantio de aveia, um plantio de trigo, que daí você tem mais tempo e você está dentro do momento mais propício para plantar o trigo, que é uma cultura que oferece mais... você tem mais probabilidade de lucro lá na frente, né? A aveia é mais cobertura. Agora, o milho, é provável que as áreas que aquele produtor que previa colher dia 15, mesmo sem o atraso, e ele vai colher dia 25, provavelmente esse produtor vai deixar de plantar milho, né? Ou plantar menos milho, né? Renato, só para a gente encerrar olhando um pouquinho para o mercado, como é que está a oportunidade desse produtor que vai começar a colheita agora, está começando a colher, e como é que ele encontra o mercado, tem boas oportunidades de preços para avançar vendas, está segurando, como é que está esse cenário? Assim, eu acompanho o mercado talvez não como eu deveria acompanhar, mas eu acho que o mercado está normal, assim, ele está indicando que vai ser um preço assim, não muito alto. Ou seja, eu como produtor, eu vou fazer venda escalonada, aquilo que precisar vender a gente vende, as contas que precisar pagar você paga e deixa o barco correr. Vamos ver lá para frente, porque o mercado ele é muito volátil, né? Ao mesmo tempo que agora o preço não está muito atrativo para nós produtores, 150, 160 reais, eu nem sei como é que está essa semana, mas deve estar em torno de 155 a 160 reais a saca de soja. A gente diria assim que não está muito atrativo porque já teve melhor. Agora o produtor ele sabe manejar isso, né? Ele vai vendendo gradativo, paga-se as contas, deixa o resto para vender lá para frente, vai vendendo da maneira que precisa, né? É uma maneira de você escalonar as contas, escalonar a venda e tentar fazer uma média de preço maior, né, no futuro. O Renato Martini, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que está o início de colheita da soja aqui no município e quais que são as expectativas para o plantio da safrinha de milho. Você continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação para você aqui direto do Show Rural da Copavel.